Fala galera, estamos aqui para falar sobre uma estreia da semana. Olha que coisa, não assisti atrasado dessa vez, que é Faça Ela Voltar, novo filme dos irmãos Danny e Michael Philippou. Não sei se fala assim mesmo. E que inclusive, para quem quiser ver mais ainda sobre o filme, já tem live do Thiago. Já vou fazer o jabá aqui no começo do vídeo. Mas eles são os mesmos diretores de Fale Comigo, que fez muito sucesso em 2022. Foi um filme que estourou, assim, todo mundo comentou muito sobre o filme, tanto que ele garantiu uma continuação. Não acho que... Bom, eu também não achava que Fale Comigo tinha como ter continuação, e vai ter. Eu ia falar que Faça Ela Voltar não parece ser o tipo de filme que tem continuação, mas tudo é possível caso o filme faça dinheiro. Mas vamos contar primeiro a história do filme, né? Antes de mais nada. Acompanha dois irmãos, o Andy e a Piper, que o pai deles, eles são meio irmãos, na verdade, né? E aí o pai deles falece e a mãe também já é falecida e eles acabam indo parar em uma casa adotiva. Eles vão morar com uma mãe adotiva, que é interpretada pela Sally Hawkins. E aí, com o tempo, eles descobrem, que aí é o padrão filme de terror, que ela esconde grandes segredos e que ela tem um plano macabro por trás dessa adoção. O trailer eu até acho que ele conta bastante coisa. Eu falo que eu não vou revelar muita coisa, mas o trailer ele é bem... Pelo menos o trailer que eu assisti ele é bem esclarecedor. Ele dá pra você sacar muita coisa de pra onde o filme vai. Mas, deixando trailers e outras informações de lado, vamos falar sobre o filme. Porque ele é um filme que ele mistura, de certa forma, terror e drama, assim como o Fale Comigo, né? É o típico filme que fez muito sucesso com a A24, inclusive, que é o terror de luto, né? Que muita gente gosta de chamar de pós-terror, como se nenhum filme de terror antigo tratasse sobre dramas familiares, sobre luto e coisas afim, o que é uma grande mentira, um absurdo gigantesco. Mas a A24 meio que popularizou um pouco esse terror de luto, né? Que é um terror com um forte apelo dramático. E isso não é necessariamente um problema. Eu defendi, por exemplo, né, a mistura dos gêneros corporais ali em A Hora do Mal, né, que mistura muito bem a comédia com o terror. Aqui até tem ali algumas passagens que flertam um pouquinho com a comédia, mas é muito mais essa mistura entre o melodrama, que é um gênero chamado de corporal por conta do efeito catártico dele ser o choro, e o terror. E ao contrário do que acontece em Fale Comigo, eu acho que Faça Ela Voltar consegue equilibrar muito bem esses dois lados. Explico. O Fale Comigo, e aí eu acho que é um problema, o problema não é misturar terror com drama. Até porque aí eu também estaria inviabilizando vários outros filmes que já fizeram isso por muito tempo na história do cinema. O problema pelo menos na minha concepção, e muitos filmes da A24 fazem isso, mas não só filmes da A24, outros filmes de terror também, que é quando você usa o drama para criar um filme que ele vai ser mais filme. Eu acho que podemos falar assim, sabe? Porque é um filme que ele vai ser mais aceito por todos os círculos, porque ele não é um filme de terror. Ele é um filme de drama que tem um pouquinho de terror. Então parece que você tem vergonha, você está fazendo um filme de terror, mas você tem vergonha do gênero, e aí você coloca todas as suas fichas nesse drama, que é algo que eu acho que o Fale Comigo faz. Tem boas sequências de terror, o Fale Comigo, mas ele descamba muito rápido para um drama de luto e de será que a personagem tá louca? Será que é terror mesmo? O famoso suspense psicológico, né? Ele descamba muito rápido para esse lado e ele não consegue voltar de forma tão interessante. Não é um filme que eu morro de amores. Não odeio, mas não morro de amores. Já o Faça Ela Voltar, e eu acho que era importante fazer essa diferenciação por conta dos diretores, né? Porque eles vão por um caminho similar. Também, Faça Ela Voltar também é um filme que trata sobre luto, trata sobre morte, trata sobre loucura. Será que fulano é louco? Até que ponto isso é de fato um terror? O que está acontecendo? Até que ponto é sobrenatural? Até que ponto é fruto de uma mente perturbada? Então o filme ele vai por um caminho muito similar, só que ao contrário do Fale Comigo, ele consegue equilibrar isso de forma interessante. Aqui, e eu acho que isso acaba sendo um diferencial, aqui o luto e todo esse lado psicológico, durante boa parte do filme, ele tá presente para dar camada aos personagens. Ele nunca, de novo, em boa parte do filme, porque eu não vou dar spoiler,
mas em boa parte do filme é isso que acontece. O drama não se sobrepõe ao terror, e aí o terror não se esconde atrás do drama para criar um filme mais sério, entre aspas. Muito pelo contrário, o drama ele está dentro do terror para dar camada aos personagens, para a gente se importar com aqueles personagens. Então, isso vai funcionando desde o início, desde a forma como eles constroem o relacionamento entre os irmãos, que tem momentos muito calorosos, muito bonitos, de amor mesmo, genuíno. Tem uma cena em que eles estão embaixo da cama, depois da morte do pai, que é muito bonita. Tem momentos do relacionamento deles. Tem a parada da palavra-chave que eles usam para revelar se eles estão falando a verdade, se eles não estão. Então, tem coisas muito genuínas ali. E também tem coisas que constroem os personagens por si só. Por exemplo, o relacionamento que o Andy constrói com o banheiro por conta do que acontece com o pai. E isso dá camadas aos personagens. A gente começa a se importar com eles, a gente entende um pouco mais eles. E aí eu acho que o drama tem um poder muito grande. Apesar dos pesares que acredito que eu vou citar daqui a pouco. Mas o filme consegue construir esses momentos calorosos, tem seus momentos de respiro. Quando a gente já começa a achar tudo estranho, por exemplo, começa a vir as sequências mais de suspense. Tem uma cena de bebedeira que é um respiro muito bonito dentro disso tudo. Então o filme ele equilibra bem, sabe? O respiro, o terror. E quando ele vai pro terror, que é um crescendo, né? O filme ele vai dando pequenas pistas, tem ali a criança estranha, tem a fita de vídeo, que tem coisas estranhas e que vai dando pequenos choques, e aí o filme vai crescendo. E quando ele de fato entra no terror, a gente já tá bem ambientado com esses personagens, e aí é bem agoniante. Tem pelo menos umas 2 ou 3 cenas que eu fechei o olho, que é raro. É muito raro, principalmente no terror atual. Eu fechei o olho de agonia, eu não queria olhar pra tela. Não vou falar exatamente, né? Tem uma que envolve o rosto de uma criança, e tem outras. Tem uma que envolve uma mesa, e tem algumas sequências, e são sequências que são bastante corporais. Não chega a ser um terror corporal, como é o Juntos, como é a Substância, mas ele tem uma relação muito forte com o corpo, principalmente com o corpo da criança. E aí a gente já falou sobre isso em vários Eu Não Acredito em Nada, né? Entra num outro âmbito, porque terror com criança é foda. Terror com criança é foda. Tem um apelo a mais, sabe? Quando é a criança que tá ali envolvida na parada. E aqui a gente tem 3. O Andy é adolescente para quase adulto, né? Que tá quase completando 18 anos, mas se enquadra ali, né? Nesse mesmo aspecto. Então tem o Andy, a Piper e tem o Ollie. Então bem... Tem algumas sequências bem pesadas. E aí é por isso que eu digo, sabe? O horror ele é muito bem construído como horror, e o drama tá ali como um apoio. Ao contrário do que eu sinto que acontecia em Fale Comigo, que parecia que o terror era o apoio pro drama. Aqui o drama é o apoio pro terror. É uma inversão que me faz gostar bem mais do Faça Ela Voltar. E isso conta como evolução dos diretores, e a gente vê essa evolução, sabe? Por exemplo, eu falei dos momentos calorosos, os momentos bonitinhos e que são respiros importantes, principalmente na construção dos personagens. Mas, por exemplo, tem uma ideia da câmera emular como a Piper vê o mundo, porque ela é deficiente visual e ela enxerga só formas e luzes. Então a câmera brinca com isso em alguns momentos e funciona muito bem, sabe? A gente está enxergando o mundo como ela enxerga o mundo. Não é, sei lá, não pega isso e transforma no principal elemento e você vai ver um filme todo desfocado, por exemplo. Não. Mas tem uma relação simbólica dentro disso que é bem legal. E mostra que um certo amadurecimento dos diretores. Se eles vão conseguir levar esse amadurecimento para Fale Comigo 2, por exemplo, não sei. Aí é um mistério que a gente vai ter que esperar para ver a resolução. Mas aqui eu sinto que existe esse amadurecimento, principalmente em construção de gêneros, em como esses gêneros dialogam, e como os personagens dialogam com os gêneros, e como o filme aproveita o impacto do gênero na hora de passar para o público. Eu gosto muito do que o filme faz. E a Sally Hawkins tem um papel muito importante aqui. Ela tá muito bem. A personagem dela tem camadas, ela explora essas camadas de forma muito interessante e faz você ficar agoniado, sabe, com essa sensação de... É a sensação de não tem ninguém que vai salvar eles do que tá acontecendo.
E é muito forte, é meio que o Bruno Carmelo cita isso na crítica dele, é meio que aquela ideia do quem cuida de quem cuida. Então, tipo, sabe, tem as pessoas que estão tentando salvar a Piper e aí quando as coisas vão acontecendo, você vai falando, gente, não tem mais ninguém pra salvar ela, quem vai salvar ela? E isso funciona como suspense, ou como vão salvar ela, né? Enfim, funciona muito bem como suspense dentro da construção de tensão. E aí o que me pega é que o filme ele vinha construindo isso muito bem, o crescendo de terror funciona, como eu comentei, e ele não é um filme tão longo, ele tem, se tirar os créditos, ele deve ter, sei lá, 1h35, 1h36, e até 1h20, 1h15, o filme tava muito bem, eu tava realmente agoniado, eu tava preso, é muita coisa acontecendo, é um filme muito ágil, até em comparação, por exemplo, com outros filmes de terror do ano, ele é um filme bem rápido, as coisas acontecem com muita velocidade. Nada afobado, mas tem uma agilidade. Não é um TikTok, não é um tudo em todo lugar ao mesmo tempo, mas ele é um filme bem rápido. Então ele me prende, ele me ganha e vai me gerando um desconforto muito grande. E aí eu não gosto do final do filme. Eu acho que o final é a hora que os diretores escorregam e acabam colocando o drama na frente do terror. Apesar de ainda assim ter imagens impactantes, inclusive a última cena, o último take do filme é uma cena muito bonita e impactante, visualmente bonita, né, e impactante, até mesmo sentimentalmente bonita, né, porque aqui o amor e o horror caminham muito juntos. Porém, eu sinto que o drama sobrepõe um pouco o terror, sabe? A imagem ela é de terror, mas o drama o melodrama já ocupou aquilo ali, sabe? Ele tava meio que era uma raiz ali escondida por baixo, ajudando a alimentar os personagens, e em dado momento ela sobe e toma o filme, o drama toma o filme pra ele, sabe? Não o drama, porque o drama não é um ser vivo, né? Os diretores permitem que isso aconteça. E aí eu acho que tem algumas coisas que contribuem. Talvez entre elas o arquétipo da mãe louca contribui, é um estereótipo, e o filme ele parece que ele vai largando um pouco das camadas para focar em estereótipos. E aí ele foca não só nesse estereótipo como em outros, e também acaba caindo num didatismo na hora de explicar o ritual que me incomoda um pouco. E aí parece que enfraquece as bases, sabe? O didatismo e esse outro lado, eles vão corroendo um pouco a base, até que o drama meio que toma conta daquilo ali tudo e o filme se perde de certa forma. Mas ainda assim é um bom filme de terror. Não é o meu filme de terror favorito do ano, mas é um bom filme de terror desse ano. Eu acho que eu vou dar nota 4 de 5. Gostei, até bem mais, considerando que eu não tinha gostado tanto de Fale Comigo, eu gostei bem mais do que eu esperava de Faça Ela Voltar. É isso, até a próxima.